Vamos ver se eu consigo gravar pelo servidor, né? Tá gravando. Reiniciando nossa programação. Nesse segundo bloco eu quero falar para vocês sobre o projeto que acontece no Peru. Volto a repetir, vou repetir todas as vezes. As pessoas pensam que o Peru é um país pobre. Não é um país pobre, é um país riquíssimo, riquíssimo. Há uma tendência de se falar que lá o peruano está sentado em cima de ouro. Isso é verdade. Tem algumas regiões lá que inclusive você encontra ouro meio assim, na terra. Só que aquela história, né? Você sai com ouro de um país, qualquer que seja o país, você tem que pagar impostos e pertence ao país, né? Então é muito complicado. E tem gente que vai lá com detector de metal e tudo mais, encontra ouro, começa a tirar, mas não consegue sair, porque tem que pagar impostos altíssimos. Isso que em qualquer país acontece isso. Não vai deixar sair divisas do seu país. E vamos falar sobre as carências. Como eu falei, esses dias apareceu uma propaganda da sede de Lima falando sobre os novos diretores, né? E existe um diretor de carceragem, evangelismo em carceragem. Bom, como eu falei, pelo visto eu mandei um e-mail para ele, estou tentando fazer contato com ele para saber mais sobre isso e apresentar a ele o Ministério de Capelania. É o terceiro projeto que a gente pensa em implantar, está no nosso coração. Agora, o primeiro é o jornal, que graças a Deus, como eu falei no bloco anterior, já existe alguém lá no departamento. A gente vai começar com essa equipe e vamos formar essa equipe. E o segundo é a TV, que já está acontecendo, a TV Cusco. Colocar os O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom, eu tenho que ver o que está acontecendo no servidor, né? Reformular o servidor. Estou tentando gravar aqui, mas como eu estou falando, o campo missionário por ser o país cheio de montanhas, cheio de locais, cheio de montanhas, povoados muito distintos, muito longe, fica limitado quanto a capacidade de pessoas, né? Existe a formação teológica lá, mas muitas pessoas querem igrejas grandes. É como acontece aqui no Brasil: querem igrejas grandes, querem ir para outro país, querem ir para outra localidade e deixam o seu próprio país de repente de fazer, porque pensam assim: não, vamos ter, vamos ver se a gente começa a trabalhar em cima dessa ideia, levando brasileiros para lá para formar a capacitação em capelania nas regiões de Cusco, ali entre as 10 igrejas que a gente vai estar ajudando na administração da comunicação. Bom, existe muito trabalho, existe muitos locais ali que existem povoados que tem igreja, existe o templo todo, mas não tem obreiro. Existe também locais que não tem igreja nenhuma. Às vezes, como Tchaulai, tinha uma capela católica que o padre ia lá de vez em quando, uma vez por mês, uma vez de quantos meses, e fazia um evento ali, fazia uma missa ali. Mas igrejas evangélicas falta muito ainda, tem muita carência. Inclusive, quando eu saí do Peru, eu estava pensando em voltar. Antes eu falei: olha, se eu voltar eu não vou continuar aqui, existe mais para dentro ainda, mais carência, povoado sem igreja nenhuma, e tem irmãos em Cristo lá. Então, ou seja, a formação de igreja, a formação de obreiros, e esse é o projeto de crescimento da obra, né? Mas visto que eles sabem que nós temos essa capacitação em comunicação e a carência no departamento de comunicação, né,
para poder agir, para poder trabalhar nessa área, eles estão nos disponibilizando para que possamos ser diretor de comunicação e trabalhar nessa área. Bom, amplo bastante, porque nós vamos agregar praticamente todos os departamentos para poder trazer mensagem, principalmente o teológico, para poder, porque uma das coisas que nós ficamos sabendo lá, que existe falsas teologias, né, falsas doutrinas entrando nas igrejas evangélicas. É como aqui no Brasil, já virou moda, lá está acontecendo e eles estão preocupados com isso. Pastores fazendo movimentos, tentando tipos avivamentos que a denominação não aceita, né? O movimento da prosperidade e tudo mais não aceita. Então, para poder fazer movimento, por quê? Falta administração, falta conhecimento, criatividade, né? Ou seja, de fazer a obra, pregar a obra, depender de Deus realmente. E é mais fácil fazer movimento, festas, eventos, tudo mais, para que chame a atenção do povo. Mas o povo fica sem base. Nós vemos aqui no Brasil, em muitos lugares, que o povo, quando tem muito movimento, muita festa, vai para a festa, fica feliz, tudo mais, mas fica sem base bíblica. E na hora que vem a luta, as pessoas ficam declarando na internet, fazendo um monte de besteira, não pregando o evangelho, dependendo do evangelho falso, né? Desses pastores. Por isso que a Bíblia fala que Deus vai cobrar muito seriamente em cima de quem ensina, e essa responsabilidade também nossa. No jornal vai ser um canal que as pessoas vão poder ler, vão poder se atualizar. Na TV vai ser uma comunicação mais direta, mais rápida, porque todo celular alcança. Do jeito que eu estou transmitindo aqui, a ideia de colocar eles para transmitir lá também. Claro que a gente, em cada setor, a gente tem uma previsão de colocar um estúdio, mas aí a renda vai ser da próprio trabalho no local de venda de anúncios, começando, claro, pelo jornal. O jornal vai ser a primeira base, e nós estamos orando para isso. Existe um desafio muito grande, o inimigo sabe disso e tem trabalhado muito seriamente contra a minha vida, contra o departamento, contra as coisas para acontecer. E nós somos totalmente dependentes de Deus, é muito complicado. A dependência de Deus tem que ser uma realidade. Cada vez mais temos prova disso, que se Deus não agir, dificilmente vamos conseguir fazer qualquer coisa, porque de nosso próprio braço não podemos fazer. Posso ter o conhecimento, posso ter muita sabedoria em alguma coisa, alguma prática que Deus permitiu que nós tivéssemos, mas se não for Deus abrindo as portas, se não for Deus indo à frente, vai ser igual sino batendo, só vai fazer barulho. E eu já falei com Deus, né? Eu gostaria de trabalhar na minha área como profissional aqui no Brasil, ter uma renda, ter uma vida normal, mas Deus não me chamou para a vida normal. Esse que entra na luta no meu coração. Deus não chamou para uma vida normal. Deus não chamou para um movimento que seja assim, você vai na igreja, senta igual eu. Lá na igreja eu sou responsável pela limpeza, onde eles não me ajudam financeiramente, já falei isso, e que ajuda a pagar o aluguel. Eu também me colocaram como para ajudar no departamento de comunicação lá também, que é ajudar no data show, no multimídia, ficar lá em cima na salinha, né? Tudo bem, minha área, mas a vida seria isso, né? Trabalhar, sair, fazer a obra e, né? Outras coisas, não quero ficar reclamando, mas graças a Deus em parte nos alegra que Deus nos chamou para ter uma vida bem agitada, de viajar pelos lugares para poder trabalhar na obra e tudo mais, mas em contrapartida nos cansa, porque eu tenho que me desfazer de muitas coisas, eu tenho que encontrar lugar para guardar minhas coisas, eu tenho que me desfazer, não posso ter muitas coisas, então eu tenho que pensar assim, carregar na mochila, então levo, não dá, e muitas coisas às vezes dá na mochila, mas não tem mais espaço. Então essa vida de missionário, as pessoas pensam, é fácil quando você tem um respaldo, de repente, pensa, não, tem alguém para guardar suas coisas, mas não, é complicado, mas Deus nunca deixa faltar. E viver a experiência em Deus é uma coisa complicada.
depender, tem vezes que pessoas falam assim, eu dependo de Deus. Eu vejo, sabe, a pessoa tem emprego, tem uma casa própria, tem um carro, tem tudo, depende de Deus. Tá bom, amém, né? Eu quero ver depender de Deus quando você não tem nada disso. E você depende realmente do alimento que vai ter na hora do almoço, que nem sabe se vai ter. Então, para mim isso é luta. Para mim, pode ser para você, pode ser para outras pessoas muito fácil. Mas, em parte, a gente tem que orar e pedir a Deus. A dependência, pelo menos na minha vida, de Deus, é uma luta constante. É uma dificuldade de viver que Deus coloca. Se Deus não colocar, não vou ter. Simplesmente assim. Mas graças a Deus o campo peruano é um campo muito carente, um campo que tem muita coisa para se fazer, muita obra para se fazer. Inclusive essa área, inclusive uma das questões que eu sempre fazia quando eu comecei na chamada missionária, eu tinha o trabalho de jornalismo, já era formado em jornalismo, comunicação. Eu falei, que um missionário, um jornalista vai fazer no campo se existe tanta perseguição contra jornalista? E Deus está me mostrando. Finalmente, né, Deus me permitiu ter a experiência de formação de 2 igrejas, administração, e Deus está me mostrando agora o que um jornalista realmente vai fazer na base da profissional. Né? Existe muita coisa para se fazer, existe. Pode acontecer que Lima venha se interessar e querer me levar para poder, ou então eles copiarem a ideia e fazerem para que seja no país todo, porque todo país é uma necessidade. Imagina Lima com centenas de departamentos, né, e subdepartamentos, fazer um trabalho desse. É estrondoso, né? Enquanto que talvez em Cusco eu vou precisar, por exemplo, talvez 10 mil jornais, em Lima eu vou precisar de 1 milhão de jornais, né, para poder ser distribuído no país todo. E como será feito? Será uma estrutura excomunal, né? Então a gente pensa nisso? Claro que eu penso, não vou negar, eu penso em crescer. Mas o primeiro trabalho está sendo em Cusco e a nossa necessidade em Cusco é muito grande. Primeiro, agora a viagem para o Peru, não tenho condição, reduziu muito, como eu falei, a minha condição, mas se Deus permitir, eu vou estar lá, né? Se Deus permitir, Deus vai abrir as portas, eu vou viajar, pedindo a bênção sobre a tua vida para que você possa abençoar a mim. Quem vai, não sei, eu já tive experiência disso. Uma vez, eu comento sempre, quando meu pai veio a falecer, eu estava em Huancayo, no Peru, e eu precisava voltar. Eu ia há 3 meses ainda lá, estava com um período de 6 meses, na época ainda com turista, e 6 meses, e eu estava com 3 meses lá, precisava voltar para ver o enterro do meu pai, meu grande amigo. E aí não tinha dinheiro. Eu cheguei no Facebook e falei, irmãos, eu preciso voltar para ver o meu pai e voltar depois para o Peru. Apareceu na conta, em 4 horas apareceu na minha conta corrente R$800. A passagem era 1.200 e de volta. Então eu vivi um milagre. Não pude estar. Aí é uma longa história, está escrito lá no meu livro, se você quiser acompanhar, ler, você pode ficar sabendo lá no meu livro, né? Agora, eu creio no milagre de Deus. A gente vive o milagre de Deus. As pessoas pensam assim, nós estamos, é fácil ver a bênção, viver a bênção, mas a esperança, a fé na coisa impossível é um tanto complicado, pelo menos para mim, tá? Eu falo para mim, para outras pessoas pode ser fácil, não sei qual nível de experiência, mas para mim tem sido bastante difícil. Bom, nós estamos com 15 minutos de transmissão, são 10 horas e 43 minutos, nós vamos a mais um intervalo, preparar uma palavra para que agora no terceiro bloco venha com uma palavra para o seu coração. Não sai daí, volto já. Se você quiser mandar mensagem, tem um ícone aí na TV para você mandar o WhatsApp pra gente, ok? Deus abençoe, em nome de Jesus, já volto já, não saia daí, hein?
Gracias, Señor, por todo tu amor, por todo tu amor. Contigo caminaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Qué linda canción, papi! Ay, gracias, mi princesita hermosa. Mi amor, qué emoción verte cumplir tus sueños. Por fin vas a sacar ese disco. ¿Tú te imaginas qué bendición que tanta gente vaya a alabar a Dios con tus canciones? No, pero yo creo que ese disco va a tener que esperar, Corina. Va a tener que esperar. Tenemos demasiadas deudas, mira, demasiadas. Apenas podemos cubrir los gastos de la niña y ni hablar de ti y de mí, que prácticamente nos estamos dejando a un lado. Yo creo que debimos haber escogido un carro un poquito más económico, algo que se adapte más a nuestras posibilidades, ¿no crees? No, Samuel, el carro no. Por Dios, tú eres un artista. Tú tienes que guardar una imagen. Ah, pero no lo podemos pagar. No lo podemos pagar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Lo vas a devolver? ¿Ah? Todo el mundo te vio en el carro. Pero es que no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Yo quiero grabar el disco. Yo tengo un llamado de Dios para eso. Y yo estoy dispuesto a dar un salto de fe, a dar un paso de fe, pero yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más responsables, estar dispuestos a sacrificar algunas cosas, por Dios. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño, yo te... Retornamos e vamos ao terceiro e último bloco. São 10 horas e 46 minutos aqui em Guarulhos, Brasil, São Paulo, Brasil, né? Nós estamos por enquanto aqui no Brasil. E eu quero trazer essa mensagem ao seu coração, tá? Se encontra em Lucas capítulo 18, versos 25 a 30, que diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas são impossíveis aos homens, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Bom, Jesus está aqui no impasse, debatendo contra um jovem rico, né? Jesus é contra a riqueza? De maneira nenhuma. A pessoa pensa: ah, não, ele é contra a riqueza. Não, não é. A pobreza não é uma bênção, tá? A pobreza, a falta, a carência não é uma bênção. Ele quer mostrar nessa situação aqui, quando ele fala aqui, inclusive tem uma curiosidade, né? Ele fala: mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha. Esse fundo de agulha, ele não está falando da agulha, tá? Essa agulha de costura. Ele está falando que nas muralhas de Jerusalém existia aquelas passagens que à noite fechava o portão gigante de entrada, e durante o dia tinha as passagens menores que passavam uma pessoa só. Inclusive o camelo tinha passo, e tem essa capacidade do camelo de passar de joelhos, andar de joelhos. Então o camelo, sendo alto, se ajoelhava e caminhava para dentro da cidade. E o povo também entrava um a um, ou seja, tinha um controle de entrada melhor, né? E Jesus fala: é mais fácil passar um camelo ali pelo cara de tamanho do que um rico entrar no céu. Por quê? Quando ele falou isso, ele estava falando na realidade sobre as pessoas que se prendem à sua prosperidade. É fácil falar. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Caiu a conexão aqui, retornamos. É fácil viver quando a pessoa fala assim: não, está tudo bem, que a conta corrente está recheada, que tem um emprego, tem uma casa própria, e as lutas são pequenas, ou seja, as coisas são controláveis, ou seja, inclusive na minha vida foi muito difícil, e é difícil até hoje, viver debaixo da direção de Deus, viver debaixo da dependência de Deus. Para mim é um tanto complicado essa dependência de Deus. Por quê? Porque
quando Deus quer que nós dependamos dele, depender 100%, né? Não 50%. Nós devemos depender assim, confiar que ele, e ele tem provado na minha vida, ele tem provado em meu coração, que ele tem sido fiel. Muitas vezes eu não sou fiel a Deus, eu vacilo, eu chateio, eu reclamo, eu inclusive falo que é difícil entender o amor de Deus, se colocando no lugar de Deus e olhando para mim, eu vejo que é muito difícil suportar pessoas como a minha pessoa, né? Chata, que reclama, que não confia 100%, que quer viver a dependência do que tem e não uma dependência de que não vê. Inclusive as pessoas falam assim: ah não, a fé, as coisas, acreditar nas coisas impossíveis, eu tenho fé. Bom, eu estou procurando até hoje ter fé. Eu acredito, eu dependo exclusivamente de Deus, preciso de Deus. E até o momento Deus não falhou, e eu acredito que Deus não vai falhar, não vai deixar falhar, mas pela misericórdia de Deus, viver essa dependência de Deus. E ele está explicando aqui, né? Inclusive Pedro, quando ele chega para ele, fala assim: Senhor, nós largamos tudo e te seguimos. Ele falou: olha, ninguém, tá? Ninguém há que tenha deixado casa, mães, irmãos, a família toda, e não tenha de receber muito mais neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Então quer dizer o quê? Que depender dele, ele é dono de todo ouro e toda prata, e ele pode nos abençoar, dando a graça, a misericórdia, a bênção do Senhor, para que ele possa nos prover todas as necessidades. Inclusive ele fala de várias passagens, existem na Bíblia muitas passagens, a dependência. Salomão tinha a riqueza toda, mas uma flor, uma erva do campo é mais bela do que toda a riqueza que Salomão podia suportar. Então, ele quer dizer que às vezes eu não sei porque cai tanto assim, né? Não sei se é a minha internet aqui. Bom, mas o que ele quer ensinar é que a dependência nele não deixa a desejar. Ele nunca deixou a desejar. Agora, como muitas vezes a gente depende, como eu dependia, como eu vivia essa dependência. Eu vivia na dependência sabendo, olhando, bom, eu tenho aqui, eu tenho para mais um mês, eu tenho para mais 2 meses reserva, e eu confio em Deus. Isso não é confiar em Deus, é confiar na sua força, na sua mão. E ele fala na sua passagem, em muitos e muitos momentos, que ele não troca a sua glória para ninguém. A ninguém. Ele não dá a sua glória a ninguém. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a honra que pertence a ele, ele não divide com nenhum Deus e nenhum homem. Ou seja, ou você confia quando falta tudo, ou não confia. E esse crescimento na obra de Deus, esse crescimento dentro da vontade de Deus, para que nós possamos confiar, infelizmente fica caindo a conexão. E essa dependência de Deus não é tão simples. É uma dependência 100%. Não existe 50%. Ah, não, eu confio 80%. Não, ele quer 100%. E eu estou vivendo esse momento de dependência. Não sei o que vai ter amanhã. Eu preciso ser feito muitas coisas. Como eu digo, eu preciso viajar. Eu preciso ter renda para poder fazer uma coisa. A capacidade eu tenho, mas eu não tenho condição. Deus não abre as portas. Eu sei que Deus, quando quer, ele abre as portas, escancara as portas, abre as condições, mas eu não posso contar com a minha mão. O que eu tenho vivido é isso. É exatamente isso, que a dependência de Deus é 100%. É fácil você falar sobre dependência de Deus quando você tem tudo. E isso que as pessoas vivem. Né? Vive uma dependência de Deus quando tem tudo, quando tem emprego, quando tem casa própria, quando tem carro, quando tem
Tem tudo. Ah, não, é que eu não tenho carne para comer. Eu não tenho mistura para comer e eu dependo de Deus. Isso não é depender. Depender, na realidade, o nível de dependência que Deus quer nos levar é saber que tudo que nós vamos comer, Ele vai prover. Ele vai abrir as portas. Ele vai nos dar condições. E como eu tenho costume de falar, se eu olhar para a minha condição agora, nesse momento, eu não consigo viver até o mês que vem. Então eu vou entrar em desespero. E é complicado, é complicado. A dependência de Deus, quando ele fala aqui nessa passagem de Lucas capítulo 18, sobre o jovem rico, ele estava querendo dizer que se nós vamos viver de dependência de Deus, precisamos realmente ter essa experiência para que quando possamos testemunhar do amor, testemunhar da provisão divina, testemunhar da salvação, saber que Ele nos vai dar neste tempo o que nós precisamos e no tempo vindouro. Se eu pensar preciso de alguma coisa, não. Eu tenho comida? Tenho. Eu tenho onde almoçar? Tenho. Eu tenho uma cama para dormir? Tenho. Agora. Ah, mas você vai se preocupar. E preocupar é uma palavra no português um tanto pesada. É ocupar antes do tempo. É preocupar de uma coisa que não aconteceu. E Ele quer nos libertar disso. Ele quer nos libertar dessa preocupação, dessa necessidade de que precisamos de ter uma firmeza em alguma coisa. Para algumas pessoas que são ainda limitados na fé, Deus permite, irmão, Ele não está no limite, mas algumas pessoas, como a minha vida, que é uma vida de missionário, viver realmente para poder testemunhar, eu preciso viver na íntegra a palavra de Deus. E aí entra num impasse de a sua vontade e a vontade de Deus. A vontade que as pessoas vivem, a fé que as pessoas vivem. Como a própria palavra de Deus, em Jeremias, se eu não me engano, que tem pessoas que vão às águas até o joelho. Tem outras pessoas que vão até a cintura, tem outras que vão até a cabeça. O missionário, quando vai depender de Deus para poder pregar o evangelho, precisa estar com a água até a cabeça, ou seja, dependendo 100% de Deus. E não existe espaço para você ter dúvida quanto ao que tem ou o que vai ter. Devemos cuidar disso. E trabalhar não é o trabalhar fora, porque fora nós vemos que nós temos. É trabalhar aqui dentro, aqui, o problema está aqui. O problema é a crença, é a forma que nós acreditamos, é a forma do qual a nossa fé vive. Como eu volto a falar, ter fé com tudo na mão, com tendo emprego, é fácil. Quero ver você ter fé quando você não tem nada e depende 100% de Deus. Que Ele quer nos ensinar isso. Ele quer nos ensinar essa dependência para que possamos viver a plenitude que Ele quer. Ele quer que nós passemos necessidade de forma alguma. Ele falou aqui que vai dar tudo nessa vida. Mas Ele quer que nossa confiança, que nós glorifiquemos na necessidade e na abundância. Que não é só porque tem abundância que nós vamos, não precisa estar. Não, nós devemos glorificar o Senhor também na abundância. E essa é a maneira que nós estamos nos preparando. E por que nós temos esses altos e baixos aqui nessa vida? Porque nós precisamos estar preparados para crer 100%, tirando todas as dúvidas, a crescer a estatura de Cristo para viver na glória. Aqui é uma preparação para vivermos na glória. Por isso que certos conceitos que as pessoas pregam, não vou na igreja porque está todo mundo errado. Bom, se você não sabe viver com seus irmãos aqui, como que vai viver com todo mundo lá no céu na glória? Ela vai ser perfeita. Não existe prévia. Se for assim, não precisaríamos passar ou ajudar as pessoas. Então aqui na Terra nós precisamos ajudar as pessoas também que estão com limite de fé. E esse é o projeto, é o trabalhar na nossa mente, no nosso coração, a sermos bênção na vida. Nós queremos que as pessoas sejam bênção nas nossas vidas, né? Mas quanto de bênção na vida dos outros nós estamos sendo? Né? A que nível nós estamos chegando para que outras pessoas possam ser abençoadas através das nossas atitudes? As pessoas acham que nós só podemos abençoar quando temos dinheiro, quando temos bem. Não.
às vezes com uma palavra amiga, às vezes com um ombro amigo. É como eu faço o Reflexão em Menos de um Minuto diariamente. Tem pessoas que já não estão gostando. Ah, não, que não sei o que. Outros grupos. Teve um grupo que pediu para eu sair, porque eu só estou falando da palavra de Deus, né? Não estou discutindo a palavra de Deus, que eles querem que discuta. Eu falei, não, então eu vou sair, porque Mas o que é? O conta-gotas. Tem pessoas que estão sendo abençoado, está sendo reforçado a sua fé com conta-gotas. E muitas vezes pequenas diferenças, pequenas atitudes que você faz, vai ser uma grande bênção na vida dos outros. Então, que nós possamos ser bênção na vida dos outros, para que também essa vida dos outros possa ser bênção na nossa vida. Porque nós devemos viver em comunhão. Porque lá na glória vai ser assim. Nós vamos viver em comunhão, na plenitude de Cristo. Vivendo as bodas, vivendo as alegrias, a plenitude que Deus quer para a nossa vida. É para isso que estamos sendo preparados. Mas enquanto aqui, sermos bênçãos na vida dos outros, edificando na vida dos outros, para que as pessoas tenham mais fé. E de acordo com o cargo, de acordo com a área que você atua, você tem uma responsabilidade. Ou seja, nós não podemos fugir das nossas metas, as metas que Deus colocou. A meta minha é comunicação, então eu vou trabalhar em comunicação. Eu não posso ficar perdendo tempo com picuinhas, com discussões. Isso que eu procuro mentalizar. Então, já são 11 horas da manhã, nós vamos parar. Nós estamos com 7 minutos de transmissão aqui, claro, com mais a parada aí que deu. Estamos mais ou menos com 10 minutos de transmissão, mas a hora já está chegando para um próximo programa. Nós vamos parar. Hoje é sexta-feira. Na segunda-feira retornamos com um diário do missionário, contando mais os relatos que estão acontecendo no campo, a minha caminhada e uma palavra ao seu coração. Que você possa nos participar do que está achando da nossa programação e participar da nossa programação. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus faça resplandecer a tua vida sobre a vida de tantas pessoas e sobre o teu coração. Jesus possa estar reinando em seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo programa Diário do Missionário. Você que trabalha com pizzaria, ou hamburgueria, ou fast food e não tem tempo para nada para promover o seu marketing aí na sua loja? Devido ao espaço curto de tempo e a correria do dia a dia para pequenos empreendedores, fica difícil encontrar algum momento para poder promover o seu marketing digital na sua loja. Pois bem, nós somos a SP2 Digital Media e podemos te ajudar com esse problema. Entre em contato com